Oliver Wolf Sacks nasceu no dia 9 de julho de 1933, em uma casa cheia de médicos. Desde sempre rodeado pelo ambiente da saúde, seguiu o exemplo dos pais e irmãos, tornando-se médico neurologista. Interessado em compreender a mente humana, Sacks enxergava seus pacientes como muito mais do que apenas casos. Assim tornou-se também um contador de histórias, escrevendo ao todo 13 obras contendo relatos de alguns de seus pacientes, e por vezes propriamente seus. Isso ocorre em O Olhar da Mente, nos capítulos Cegueira para Rostos e Estéreo Sul, de maneira mais superficial. Porém, no penúltimo capítulo, Persistência da Visão, um diário, Sacks relata em detalhes minuciosos sua experiência com a cegueira no olho direito, advinda de um raro melanoma ocular. Esse diagnóstico foi feito no ano de 2005, mas foi só no ano de 2007 que Sacks de fato perdeu a visão do olho direito. Nesse meio tempo, segundo Sacks, sua visão periférica permaneceu a mesma, visto que a cirurgia ao qual foi exposto afetou somente sua visão central. Dessa forma, quando fechava o olho esquerdo, não conseguia enxergar aquilo em que focava. Em um trecho do livro, por exemplo, Sacks comenta: "No espelho do banheiro, a parte superior do meu reflexo é distorcida. Minha cabeça parece grotescamente achatada." Tal relato se prova curioso quando sabemos que Sacks sofria de prosopagnosia, que nada mais é do que uma agnosia visual específica para rostos. Dessa forma, é possível afirmar que Sacks nunca chegou a compreender ao certo a sua própria face, sabendo reconhecer somente alguns detalhes importantes, como o fato de que usava óculos e tinha barba branca. Após o melanoma, no entanto, pelo menos com o olho direito, ele não só não reconhecia o próprio rosto, como sequer o enxergava. E então, em 2007, após um sangramento ocular, ele perdeu a visão, num geral. Parou de dirigir e também parou de frequentar aquilo que em Estéreo Sul chamou de Sociedade Estereoscópica de Nova York, já que sem a visão binocular deixou de enxergar os objetos na forma tridimensional. No entanto, acima de qualquer coisa, a parte mais interessante desse capítulo é como o Sacks se expõe ao leitor. Em um trecho, por exemplo, ele diz: "Esta manhã sonhei com um bosque de árvores do chá, as quais, eu pensava no sonho, exerciam uma poderosa proteção contra o câncer para quem vivesse debaixo delas." É interessante perceber também o motivo por trás do nome, a persistência da visão, que não somente simboliza como Sacks lidou com a cegueira, mas como também o fato de que seu córtex visual continuou preenchendo as lacunas de sua visão durante os 2 anos intermediários entre a visão e a cegueira. Assim, o vazio era preenchido por uma série de padrões que seu cérebro interpretava como capazes de suprir aquilo que a sensação já não palpava. Por fim, anos mais tarde, no ano de 2015, Sacks publicou uma comovente carta a fim de informar sobre o seu câncer terminal. Por causa do melanoma, ele teve um câncer no fígado e acabou morrendo no final daquele ano. Em sua carta disse: "Não posso fingir que não tenho medo, mas meu sentimento predominante é a gratidão. Eu amei e fui amado, doei-me e muito me foi dado. Eu li, viajei, pensei e escrevi. Eu me relacionei com o mundo, um relacionamento especial entre escritores e leitores. Acima de tudo, eu fui um ser humano ciente, um animal pensante neste belo planeta. E só isso já foi um enorme privilégio e aventura." A prosopagnosia é a doença do Oliver Sacks, escritor do livro O Olhar da Mente, e também de uma personagem que a gente vai apresentar posteriormente. Portanto, a gente resolveu fazer um mapa mental para vocês terem um conhecimento mais geral, assim, da doença, e foi feito a partir do capítulo Cegueira para Rostos do livro O Olhar da Mente. A doença é uma doença que você tem capacidade de reconhecer os rostos das pessoas. E por muitas vezes não ser diagnosticada, ou às vezes as pessoas terem pouco conhecimento sobre ela, as pessoas que têm essa doença, elas são taxadas com alguns rótulos como desligado, tímido e entre outros que a gente colocou aí. Isso pode causar alguns traumas, né, nessas pessoas. E é muito importante que quem conviva com alguém desse jeito tenha conhecimento para ajudar na vida da pessoa. E você precisa, assim, criar várias estratégias para reconhecer as pessoas. Você não vai ver a aparência dela como a gente vê muito hoje em dia. Você vai ver traços, assim, especiais de cada um, singulares, tipo o olho da pessoa, o nariz dela que pode ser diferente de outra. E hoje em dia, né, muita gente vê sobre isso nas redes, da importância da aparência. Para uma pessoa com prosopagnosia,
A aparência não significa nada, porque ela não consegue ver o conjunto do rosto como um todo. Então, todo mundo tem uma coisa especial no rosto que faz com que essa pessoa seja lembrada por quem tem essa doença. E como eu escrevi aí, muitas das pessoas com prosopagnosia permanecem sensível a expressões faciais, percebendo de imediato se alguém está triste, feliz, ou seja, essas pessoas são muito mais sensíveis às emoções do que alguém que não tem. Então é uma doença que sim, traz muitas dificuldades no cotidiano, mas também tem suas especificidades que tornam aquela pessoa também especial. Vai parecer uma desculpa esfarrapada, mas tem uma coisa chamada prosopagnosia, o que quer dizer que não reconheço rostos nem mesmo das pessoas que amo, nem mesmo da minha mãe, ou o meu. Imagine entrar em um lugar cheio de estranhos, pessoas que não significam nada para você, porque você não sabe o nome ou a história delas. Agora imagine ir para a escola, para o trabalho, ou pior, para sua própria casa, e todos lá parecerem estranhos também. É isso que acontece comigo. Eu entro em um lugar e não conheço ninguém. Em qualquer parte, no mundo inteiro. Preciso decorar o jeito de andar de cada um, os gestos, a voz. Reconheço pessoas por essas marcas identificadoras. Repito para mim mesmo. Dusty tem orelhas pontudas e cabelo afro. Assim posso encontrar meu irmão mais novo, mas não consigo imaginar suas orelhas ou seu cabelo se ele não estiver na minha frente. É como se lembrar como as pessoas são fosse um superpoder que todo mundo tem, menos eu. Esse trecho do livro demonstra como a realidade de quem é diagnosticado com prosopagnosia é, e os obstáculos diários vivenciados. Mas é importante lembrar que o personagem tinha vergonha de seu estado, que não era de conhecimento nem de sua família. Essa doença não é motivo de vergonha, e quem convive com alguém assim precisa saber para tornar a vida dessa pessoa mais fácil. Vamos falar um pouco mais sobre alguns personagens do livro, sendo estes pessoas que perderam algum dos sentidos. Então, desenvolveram uma plasticidade cerebral, a qual melhoraram algumas sensações, ou mais de uma, devido à deficiência em alguma delas. Lucien é conhecido por ser um ícone da resistência francesa, mas o que surpreende é que o ex-combatente ficou cego aos 8 anos, o que mais tarde o próprio considerou como sendo uma idade ideal para o ocorrido. Primordialmente, Lucien começa a perder suas imagens mentais e relata que inicia esquecendo os rostos das pessoas que amava. No entanto, esta não seria sua condição durante toda a jornada de sua vida. Em um dado momento, o combatente da resistência francesa começa a vivenciar uma sensação de luminosidade e aos poucos torna-se capaz de enxergar imagens, identificando-se, portanto, como cego visual. Seu olho interior foi ativado e a mente de Lucien foi capaz de criar uma tela, na qual ele conseguia projetar o que fosse necessário. Em suas palavras, minha tela sempre era tão grande quanto eu precisava que fosse. Ela estava em toda parte ao mesmo tempo. Nomes, figuras, objetos em geral não apareciam na minha tela sem uma forma. Não vinham apenas em preto e branco, mas em todas as cores do arco-íris. Em poucos meses, meu mundo pessoal transformou-se em um ateliê de pintura. A aptidão e o potencial de Lucien foram essenciais e determinantes para sua trajetória. Jong-un. Ele esteve lutando contra a cegueira grande parte de sua vida. Cresceu enxergando parcialmente. Teve catarata aos 13 e ficou cego do olho esquerdo 4 anos depois. Teve que usar lentes cada vez mais grossas. Fez todos os tipos de cirurgias, mas aos poucos sua visão foi sumindo. No início dos anos 80, Hu começa a perder sua visão. A cegueira havia tomado forma de um disco preto, progredindo-se através do campo de visão. Segundo ele, foi tudo muito rápido. O doutor disse que seus olhos estariam seriamente traumatizados das cirurgias anteriores, e o máximo que poderia ser feito era preservar a visão que lhe restava. Por ser um teólogo, ao retornar à universidade, começa a enfrentar dificuldades no trabalho, como lidar com comentários de colegas sobre estar ficando completamente cego e a conseguir materiais para suas próximas pesquisas. Aquilo o desesperou, pois os alunos chegariam nas próximas semanas. Perguntou a si, como farei isso? Como darei minhas aulas e palestras sem notas? Pediu ajuda a um funcionário social, que disse que o que poderiam fazer era oferecer o seu primeiro bastão branco, casas especiais de fim de semana para cegos, um cachorro e um curso de mobilidade. Hu recusou. Estava em completa negação. O sentimento de inutilidade o perturbava,
e a única coisa que se importava era em como seria um acadêmico cego. Encontrou-se em dúvida sobre a sua identidade, mas o desafio de voltar a ser acadêmico o motivou. Ele então inicia a busca por audiolivros gravados sensorialmente, sobre ciências contemporâneas, mas não os encontrava em lugar algum. Lembrou que tinha fitas e um gravador, e isso se tornou sua maior esperança. Além de gravar um diário sobre a experiência diante da epilepsia, também montou um grupo de pessoas que gravavam os livros para ele, e aos poucos foi aprendendo os pequenos truques. E dessa forma, percebeu que com criatividade e um pouco de ajuda, seus problemas foram sendo resolvidos. John teve que se adaptar, aprendeu a dar as palestras sem notas e a reconhecer os alunos através das vozes, e a perceber, com os seus outros sentidos, que ao ficar muito tempo debaixo da luz central, saberia dizer se estava ligada ou desligada. O teólogo disse que, embora fosse de certo modo devastador, ele até que gostou. No entanto, quando a última ínfima sensação de luz desapareceu, seu humor mudou. A sensação de inutilidade e desespero tomou conta de sua existência. E em 1983, após o nascimento de seu segundo filho Thomas, Hull fica completamente cego. Nesses 3 anos de cegueira, nota que as imagens e memórias na sua galeria mental haviam se ofuscado, exceto em sonhos. Pessoas, lugares, a aparência dos filhos e de sua esposa. Não conseguia lembrar de que objetos haviam formas. As características visíveis agora se restringiam ao evocar de imagens motoras. Ele havia perdido a capacidade de ver. Meses depois, Hull passa o Natal em família. Foi extremamente frustrante, pois não conseguia entender e ver os presentes que seus filhos escreviam. A sensação que o assombrava nos primeiros dias de sua cegueira voltou a persegui-lo. Ele se viu em um impasse. Se aceitasse sua incapacidade de ver, ele morreria, pois seria como se sua habilidade de resistir já estivesse quebrada. E se não a aceitasse, seria inútil, pois aquilo que se recusava a aceitar era um fato. Não havia escapatória. Foi então que tomou sua decisão. Entregou seu estado de aquiescência. Diante disso, preocupou-se em entender a cegueira e seu significado para a plenitude de sua humanidade. Adotou pequenas técnicas, familiaridade, previsibilidade, os mesmos objetos e movimentos de mão. Era preciso estabelecer um ambiente. A natureza agora se torna seu refúgio. A cegueira profunda, um novo mundo, autêntico e autônomo. O som da chuva, ao qual nunca havia prestado atenção antes, agora trazia os contornos do que estava ao seu redor. Em cada superfície, o som era de um jeito, na grama, no asfalto, na calçada. E pela primeira vez, ele se sentiu introduzido no mundo. Ele se tornou alguém que via com o corpo todo, devido à plasticidade do córtex. Ele desenvolveu uma nova atenção e sensação auditiva, sentindo-se em uma das condições humanas mais concentradas. Ele se desprendeu de sua nostalgia visual e da utopia do normal, ganhou mais confiança, suas aulas na universidade se expandiram, tornou-se fluente, se sentiu em segurança. Hull encontrou um novo foco, uma nova habilidade e identidade. Sabri Temberken é uma pessoa de ação. Criou uma forma de braille tibetano, fundou as primeiras escolas para cegos na região e integrou as pessoas formadas nessas escolas às suas comunidades. É deficiente visual quase desde o nascimento, mas até os 12 anos conseguia discernir rostos e paisagens. É capaz de construir imagens mentais tão vívidas e detalhadas que maravilham seus ouvintes. Algumas podiam diferir da realidade de um modo gritante ou cômico, mas tais disparidades não a desconcertam nem um pouco. Temberken também tem acentuada sinestesia e divide os números, dias e meses em cores. O número 4, por exemplo, é dourado, o 5 é verde claro, o 9 é escarlate. Os dias da semana, assim como os meses, também têm suas cores. Eu dispus informações geométricas em setores circulares, como uma pequena torta. Quando preciso lembrar em que dia ocorreu determinado evento, a primeira coisa que aparece na minha tela interior é a cor do dia, seguida por sua posição na torta. O psicólogo australiano Zoltan Torrey ficou cego aos 21 anos. A partir desse momento, desenvolveu um olhar interior, ou seja, aprimorou sua capacidade de trabalhar com imagens interiores.
Assim, ele pôde passar a gerar, reter e manipular imagens em sua mente. Com isso, ele criou um mundo mental, que para si, esse era muito real, em alguns momentos até mais intenso e verdadeiro. Seu modo de vida o permitira até mesmo ver o interior de uma máquina. Se tornou capaz de efetuar contas matemáticas e fazer coisas cotidianas, como trocar as telhas de seu telhado. Algo que auxiliou muito sua criatividade e imaginação foi seu pai ser diretor de cinema, pois isso o deu a oportunidade de visualizar histórias, enredos e personagens com mais facilidade. Mesmo assim, ele teve que dedicar meses de intensa disciplina cognitiva para que suas imagens mentais fossem melhores. Até porque, para Tori, se deve ser um engenheiro quando se trata da imaginação. Ela deve ser exata aos mínimos detalhes. Diferente dos outros personagens citados anteriormente, Amy possuía perda auditiva, fato que ocorreu aos seus 9 anos de idade, e com isso se adaptou com a leitura labial, sendo às vezes quase imperceptível essa falta de audição. Por conta dessa deficiência, Amy usou seu foco para outros sentidos, principalmente a visão. A leitura labial é uma característica comum entre as pessoas com perdas auditivas. Sendo assim, colocamos todo o nosso foco na visão. Eu, como por exemplo, também uso esse recurso, pois tenho uma perda parcial da audição. E quando estou focado na leitura labial, raramente consigo escutar outros sons no ambiente. Uma das dificuldades desse atributo é quando não conseguimos ver a boca da pessoa perfeitamente, ela estando de lado ou de costas. Durante a pandemia, todos nós que dependemos desse recurso estamos passando por dificuldades para o entendimento, devido ao uso das máscaras de proteção, que tampam totalmente a visão da boca. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês e um bom dia.